sou o Daniel Zucchi. E eu sou Flávia Medeiros e aqui é o nosso Na Maca. Bem, aqui não é bem uma maca, mas todos os assuntos relacionados à nossa maca nós vamos estar compartilhando aqui com todos vocês. Então sejam todos bem-vindos no Na Maca com Flávia Medeiros e Daniel Zucchi. É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E vamos lá, vamos falar algumas coisas que acontecem na maca, né? É quase um divã isso aqui, né? Com certeza. Eu acho que o nosso primeiro Na Maca, nós podemos compartilhar um pouquinho de nós, né? Para as pessoas saberem como foi os nossos primeiros atendimentos nas nossas macas. Para quem não sabe, nós somos um casal, né? Também, então nós dividimos a vida também juntos, não só o nosso trabalho, não só a nossa maca. Mas antes de nos conhecermos, você como fisioterapeuta, eu como esteticista, vamos contar para a galera aí como que foi esse começo. Eu, por exemplo, arrastei muitas macas pela cidade de São Paulo, vim dos atendimentos a domicílio, mas começa você, vai, eu vou passar a vez para ele, eu não vou ser... Não, é legal isso, porque eu não arrastei maca, né? Eu vim do interior de São Paulo, né? Eu não tive essa dificuldade de arrastar as macas, mas é engraçado. Eu começo na estética por causa de você, né? Porque, na verdade, eu não tinha essa questão, né, de trabalhar com estética, né? Foi praticamente um convite seu mesmo, né? Quando a gente se conheceu lá atrás, eu era lá do interior, a gente se conheceu organizando um curso seu. E é muito engraçado isso, porque eu não era da estética, eu tinha uma clínica de fisioterapia. Já era sim, mas você não sabia. Mas você já era, e com um currículo invejável. Antes de mais nada, é importante falar para todo mundo que não foi só eu que te dei ali, te puxei para minha área, para o meu time. Mas você, como fisioterapeuta, trabalhou com grandes mestres da área também, né? De pesquisa, todo o teu trabalho do mestrado, doutorado, você sempre trabalhou com grandes nomes também da dermatologia. Então, não tenho essa culpa também no cartório. Não, porque eu faço meu mestrado com dermatologista, né? Sim. Na USP. Na USP em Ribeirão Preto. E é engraçado isso porque, assim, eu vou pra área da dermatologia, mas, na verdade, assim, eu acabo indo... No último ano de faculdade, eu era fisioterapeuta do time de basquete da minha faculdade, que era um time profissional, que tinha jogador de seleção brasileira. Sim. O pessoal mais antigo vai lembrar, o Pipoca, Luiz Fernando. Pô, trabalhava com esses caras, eu era fisioterapeuta deles. Sim. Eu queria entrar pro esporte. E eu vou atrás de fazer o mestrado. Eu queria fazer mestrado, eu vou atrás de fazer o mestrado, mas eu vou na área da fisioterapia, do esporte. E todo mundo me nega. E só a parte da dermato que te acolheu ali. A parte da dermato, um dermatologista me acolheu. Eu ainda tentei puxar meu mestrado para fisioterapia, trabalhei com laser em cultura de bactéria. É isso, né? que eu ia falar aqui também. Você já estava sendo preparado para estética. Não, e aí porque tudo isso faz total sentido, né? E o mais engraçado é que assim, aí eu queria ser professor. E aí na minha cidade, lá no interior, que eu sou de Taquaritinga, que fica próxima de Ribeirão Preto, ali na minha cidade tinha uma faculdade de fisioterapia. E aí eu vou pedir para dar aula na faculdade. Eu queria dar aula, eu queria ser professor, sempre quis. E eu vou pra aula, vou bater na porta dos caras para pedir, para falar, pô, deixa eu dar aula aí. Aí eu chego lá, o cara, ó, a única vaga que eu tenho aqui é de dermatologia. Que na época, na fisioterapia, era dermato funcional. Sim. Não existia estética para fisioterapia. Sim, nós estamos falando em 2004, né, mano? Sim. Não, minto. 2008. Estou falando 2008, 2007 para 2008. Não existia estética. Era muito... Era uma coisa assim... era muito difícil ainda o fisioterapeuta na estética. A gente trabalhava com dermato funcional. E dentro da dermato funcional tinha um pouco de estética. E aí nessa ele chega e fala, ó... Cara, eu não consigo te ajudar. A única vaga que eu tenho aqui é de dermatologia. Eu falei, mas... Quem disse que eu não vou pegar? Não, pode dar para mim, essa matéria é minha. Aí ele, não, mas como assim? Eu falei, cara, eu faço mestrado com dermatologista. Mas você tem? Tenho. Eu tenho aptidão na área, eu faço mestrado com dermatologista. E aí foi onde
depois de ter feito o mestrado, eu vou fazer 2 especializações ainda, Não, né? Nessa área, né? sensacional. E tudo que é relacionado hoje ao pós-operatório, nós compartilhamos ali os nossos pacientes da clínica. Quem chega de pós-operatório, eu nem me atrevo, eu já passo logo para você. E isso, assim, você nem sabia naquela época, mas já estava te preparando para ser hoje um dos grandes nomes que nós temos no Brasil em pós-operatório. E o teu mestrado foi isso, né? Em tratamento de feridas, É. tudo que é relacionado a ferida, ferimento, eu já sempre vou direto para você e falo, ó, isso daqui tem total trabalho, experiência com cicatrizes, cicatrização, né, no geral de feridas. É. Então, é muito bacana o caminhar. E aí depois, né? E aí, para entrar... E eu falo isso, eu mostro até hoje, a minha primeira paciente que eu atendo num pós-operatório, a minha primeira paciente que eu atendo num pós-operatório, 2014. Quer dizer, nós estamos indo para 9 anos já que eu atendi a primeira paciente em pós-operatório. Eu tenho a foto dela até hoje, que eu apresento nas aulas, nos meus cursos. Eu tenho até hoje a foto dela lá, porque foi a primeira paciente, foi lá em 2014. Eu entrei no centro cirúrgico para atender a paciente, uma lipoaspiração de 5 horas e meia de cirurgia, com abdominoplastia, com mastopexia, E lá eu já atendi, só que eu ainda estava né? Fui fisioterapeuta de time de futebol, cara. Nossa, gente. Mesmo indo para a área da estética, Nem mas consigo imaginar. eu fui Aliás, quando eu te conheci, ainda você era um pouquinho da parte do core, treinamento funcional. funcional. Eu fui um dos poucos, eu fui um dos primeiros fisioterapeutas, vou colocar assim, né? Mas, na verdade, eu fui um dos primeiros fisioterapeutas a ter a formação completa, naquela época, a formação completa do Core 360. Eu tinha todos os módulos, inclusive, quando eles iam lançar um módulo, que eles lançaram um módulo de treinamento funcional especial para pacientes especiais cadeirantes, deficientes físicos, né? Que tinham deficiência física, eles me convidaram para ser a primeira turma para poder fazer uma avaliação. Não sei se você lembra, se a gente já estava junto nessa época. Eu lembro que a gente foi em Alphaville que nós fomos fazer alguns treinamentos. E aí teve uma vez que você foi para Vitória dar curso, e eu fiquei porque eu tive o treinamento com o professor do Core, com o Arthur. Arthur... Como é que ele chama? O Arthur é um japonês. E eles me chamaram e falaram, Daniel, preciso que você vá lá para avaliar e para ver o que a gente precisa fazer. Então, eu tinha até isso. Então, assim, eu tava ali dentro daquilo, mas, né, sempre a estética me puxando para cá. Que bom, né? Que bom. Acho que todos os profissionais agradecem, né? Quem são principalmente suas alunas aí, tem esse carinho todo com um grande professor também, profissional que você é. Não, mas é muito engraçado. Eu no 3º ano de faculdade já queria ser professor, né? Isso tem aquela coisa da infância. Eu lembro que quando eu era criança também, minha mãe já falou várias vezes com você, né? Ela eu já era contou essa a história. tia da escolinha, eu reunia todas as crianças. Acho que toda criança tem aquela coisa de ver a figura que ela tem de primeiro contato de uma profissão na escolinha. Então, eu sempre falei também que eu queria ser professora. Eu me realizei ministrando os cursos depois. Mas a estética, com certeza, é a minha paixão, é minha primeira formação, vamos se dizer. E eu gosto muito de ensinar, mas eu acho de uma forma orgânica. Mas você é mestre, é professor mesmo de sala de aula, de classes universitários, né? Que já passamos aí várias vezes. Eu fui convidada por você para dar palestras também. Então, isso é muito legal. Verdade, você deu uma palestra, né? Dei. A gente tava vendo a foto esses dias, né? Que mandaram para mim. Sim, 7 anos. Taquaritinga. 7 anos atrás. 7 anos Foi atrás. 7, tava falando lá na foto, né? Isso mesmo. 7 anos atrás. Eu era coordenador do curso de fisioterapia. Isso Eu te mesmo. convidei para dar a palestra lá e tal. Mas eu te conheci também como professora, né? Você ensinando. Ministrando o curso. Você ministrando o curso da MED. Que você foi a primeira, né, a lançar um método que hoje, milhões de métodos que a gente tem por aí, hoje todo mundo tem um método, mas você foi a primeira a lançar um método mesmo de tratamento, né? Com o Magic. O Magic foi, com certeza, um divisor de águas na vida de muitos profissionais. Hoje, grandes nomes do mercado que têm
uma marca própria, que tem uma metodologia, desenvolveu algo, tá lá na fotinho de Fadas da Flávia. Tenho muitas profissionais que hoje têm métodos e que foram minhas alunas. Porque naquela época, estamos falando em 2014, 2015, foi o ano que a Magic explodiu. Foi que eu te conheci, 2015. 2015. E quando, antes um pouquinho de te conhecer, esse mercado da estética, essa área, esse segmento de cursos, era muito focado em produto. Então, as grandes marcas, BioAge, todas essas empresas enormes, qual nós temos grandes parcerias também, eram eles que comandavam as metodologias, mas com seus produtos. E, de repente, uma menina, que eu comecei muito novinha, uma menina chega com um método, o Magic Touch Detox, e não tinha uma marca por detrás de cosmético. Então, as pessoas queriam saber quem que é o cosmético que essa profissional levanta. E não tinha, era a minha marca mesmo que eu criei. Então, foi o primeiro método registrado que nós tínhamos naquele momento. Tomei muita paulada, né? Vale lembrar, quando você é pioneiro, você começa a construir algo do zero. Tem essa coisinha, até compartilhando aqui assuntos da nossa marca, tinha uma certa rivalidade também entre esteticistas e fisioterapeutas. Eu passei maus bocados também com Ainda isso. tem, até hoje, né? Mas eu acho que assim, gente, de verdade, casei com fisioterapeuta para acabar com essa rivalidade. Não, pelo amor, gente, preguiça. Mas é um atraso, né? É um atraso preguiça muito demais, grande. preguiça demais essa rivalidade de que ficar, Muito, porque não, dá preguiça, gente, a verdade é essa. Mas como no fisioterapeuta, começo, tenho quando eu preguiça comecei, disso. eu tomei muita paulada. Imagine uma esteticista indo para o Japão, Inglaterra, Estados Unidos formar. Você me acompanhou nesse processo. Sim, Em sim. outros países, a gente entrava, às vezes, para ver notícias aqui, e muitas vezes profissionais, assim, professores universitários, postavam em redes sociais, falando super mal da metodologia, mas tiveram que engolir, né? De certa forma, Não. com toda a credibilidade, todo o trabalho sério, pautado, que a gente sempre trabalhou, eu Ou, adquiri o respeito dessas pessoas. ou engolir ou tá atravessado igual espinha de peixe na garganta até Olha, eu hoje. não vejo por esse lado. Eu acho que, assim, a Tá. melhor forma da gente se posicionar e adquirir o respeito das pessoas é mostrando um excelente trabalho. Então, nesses anos todos, eu vou fazer 19 anos esse ano de profissão. Então, eu comecei muito nova na estética. E como eu brinquei aqui no começo, né, arrastei muita maca aqui. Então, eu fui funcionária. Hoje, como empresária que eu sou, tenho algumas clínicas já aqui. Mas eu comecei trabalhando como funcionária em clínicas de estética. E eu passei por todos esses degraus, né? Passando ali trabalhando numa clínica, depois da clínica eu resolvi seguir carreira solo, que eu falo, que foi realmente atendendo os meus pacientes a domicílio, que foi aí que eu escalei muito. E aqui eu quero trazer muitas dicas, assim, eu também espero que você possa trazer suas dicas da sua marca para esse canal e também os nossos convidados, que com certeza nós vamos trazer, para falar exatamente com todos os públicos, todos os profissionais. Porque hoje os profissionais nos veem assim, poxa, ela já tem curso, ela já tem clínica. Eu recebo muitas mensagens assim, eu acredito que você também. Das Muitas. profissionais que falam assim, poxa, eu quero ter minha clínica, eu quero dar curso, mas com certeza isso faz parte de um degrauzinho que você vai a todo dia subindo. E eu passei por todos esses degraus. Então, é importante a gente falar para todo mundo que hoje você está aí como um profissional autônomo, um profissional que está trabalhando numa clínica. Eu quero falar de cada etapa que eu passei em várias macas de clínicas que eu trabalhei, porque eu acho que isso agrega, com certeza, na caminhada dos profissionais. Então, é esse o intuito do Na Maca, com Flávia Medeiros e Daniel Zucchi. Eu acho que realmente falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história, mostrar para as profissionais que, independente de que você pode estar, de repente, né, eu acho que, tô sofrendo aqui, arrastando maca, andando, tomando chuva em ponto de ônibus, que nem você conta, né, indo embora de ônibus, andando com maca em ônibus, mas, cara, calma, né? Não precisa acelerar. Não, eu quero chegar, eu quero fazer.
Você, pô, quanto tempo você arrastou maca por São Paulo para poder montar um protocolo desse, criar, o tanto que você estudou. Eu falo para todo mundo, eu comecei a trabalhar com drenagem linfática em 2008. Eu vou dar meu primeiro curso de drenagem em 2018. Pô, 10 anos depois. Sim, Depois de sim. estudar, assim, quanto tempo, né, meu? E não é de uma hora para outra. A coisa não vai acontecer de uma hora para É outra. que nós estamos numa geração, eu acho que num momento muito imediatista. Imediatista. Mas uma coisa eu falo pra vocês, e olha que eu sou ansiosa pra caramba, você me conhece. Pra mim não tem assim, eu quero agora. Não é pra depois. Eu falo, Daniel, eu quero essa água aqui. Aí você, tá bom. Não, é agora que eu quero essa água. Então, É. nas minhas coisas funcionam muito assim. Mas uma das minhas características também, até para acalmar os ânimos e os coraçõezinhos aí aflitos também da profissão, é você curtir todo o processo. Então, é claro que hoje se fala muito em propósito, em missão, em valores, visão do negócio, mas tudo isso faz parte de um Sim, propósito sim. maior também. Então, se você está na estética, na área da estética, se você escolheu, seja você biomédico, fisioterapeuta, você escolheu essa profissão, com certeza não foi só para ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro a gente vende, até vendendo balinha no Ganha. farol a gente ganha dinheiro. Ganha. Então não é Ganha. por isso. Então, com certeza tem um propósito envolvido nisso, um amor envolvido nisso e só vai suportar com certeza os dias ruins, porque eles vão vir, não tem jeito, se você realmente saber aproveitar cada etapa que você vai passar. E mesmo os pontos de ônibus, porque de fato, tomei muita chuva. Hoje eu não uso branco exatamente por isso. Todo mundo fala, você não usa branco, o meu scrub, que é o pijaminha cirúrgico que eu uso na clínica, ele é bege. Não uso abolir jaleco branco, porque sujava demais e com certeza foram muitas chuvas nos pontos de ônibus entre um home care e o outro. Mas É. aproveitando sempre o processo. Isso é verdade, cara. É importante. Duas coisas importantes: aproveitar o processo e se você estiver fazendo qualquer coisa por dinheiro, Não não vai dar permanece. certo. Não vai dar Não certo. Porque aguenta. o dia que o dinheiro não vier, você fala, cara, o dinheiro não veio, quer dizer, meu objetivo não foi alcançado, quero dinheiro. E, na verdade, a partir do momento que você coloca à frente de você mudar a vida das pessoas, levar conhecimento para as pessoas, claro que dinheiro é importante, Sim, mas ele não até pode mesmo, ser o você falou da primeiro. parte contrária. Ali, a pessoa ela não ganhar o dinheiro. Mas e se ela ganhar também? Claro. Ela ganhou, poxa, mas peraí, é só isso aqui? É. Aí ela vai, faz o quê? Não é só isso. Né? A hora que ela ganha o dinheiro dela, o objetivo foi atingido. E se você põe na sua cabeça mudar a vida das pessoas, levar conforto Se realizar com a estética, também, se se realizar realizar, naquilo que você você faz. nunca vai parar. Exato. Né? Nunca vai parar. Então, assim, porque normalmente nós, seres humanos, a gente tem isso, né? A gente alcança o nosso objetivo, a gente para, né? Ou o dia que a gente não consegue alcançar um objetivo ali, a gente fala, putz, meu, que frustrante, vou mudar porque aqui não tá dando certo. E não é isso, né? Não é essa a intenção, assim. Então, isso daí que você falou é legal, da gente ter esse cuidado e aproveitar o processo, né? Sim, aproveitar. é E, claro que as dificuldades, né? E por isso que é importante um canal como esse para a gente também falar das dificuldades, né? Falar que empreender é um mar de rosas, não é? Mas é ouvir realmente quem tem experiência disso para ajudar exatamente a driblar, né? Essas Sim. pedras de tropeços que vão estar no nosso caminho, não tem jeito. Sim. Mas é estar conectado com pessoas também que têm os mesmos propósitos. Claro. Que tenha experiência para compartilhar e que esteja disposto exatamente a estender a mão. Então, Sim. estamos aqui para isso. A gente tem um amigo que é legal, né, da gente falar, que a gente tem um amigo que é o Igor Lustosa, né, que vai estar aqui com a gente. Sim, Cara, em breve. é legal isso. Ele começou com RPG, né? Sim, exatamente. Ele começou com RPG, né? E hoje é um dos maiores esteticistas que a gente tem no Brasil. Inclusive, eu quero trazer ele aqui também para compartilhar a vivência dele na maca dele. Eu já estive lá na maca dele também contando. E
trazer exatamente porque ele foi um dos primeiros homens na estética também, é. né. Então, assim, a estética, você hoje representa muito os homens na estética, eu recebia muitos rapazes, meninos que queriam entrar num curso de estética e tinha aquele preconceito: "Ai, será que a estética vai, nos amparar?". Então ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, Sim. né, que não era, da área, vamos se dizer ali, da estética, entrou na área da estética e como isso é, porque eu acredito que tem muitos homens também que te procura para falar como que é. Então vamos trazer ele aqui para compartilhar isso Hoje também. não tem, você sabe que hoje não tem tanto. Hoje o pessoal já tá mesmo, já está dentro da estética, já está fazendo. No começo eu recebia No bastante. corporal te pegava muito, porque hoje nós É, temos muitos profissionais injetores, né, da biomedicina, os sim, biomédicos sim, cresceram e dominaram, né, sim, o sim. mercado, os dentistas, os harmonizadores, mas na prática corporal era muito difícil você ver realmente. Ah, eu vou te falar que até hoje a gente tem um pouco de preconceito ainda, né? Na minha área Sim, mesmo, no pós-operatório. A gente ainda tem um pouco de sim, de entrar na preconceito. sala, da mulher estar É, despida, de tanto é que fazer assim, a gente tem a equipe, né, que a gente tem sim. porque é um pouco mais complicado mesmo, né, da gente entrar nessa área, da gente de fazer assim, mas quando você tem um trabalho de qualidade, né, esse preconceito ele vai claro que cabe a nós Quebrarmos. Isso quebrarmos como isso, como né. empresários também, eu recentemente recebi até bastante currículos de profissionais, eu não vou ver por essa parte, né, eu vejo as qualificações, Claro, tudo claro. mais. Mas até nessa prática também de contratação, às vezes de um esteticista, porque nas práticas da fisioterapia eu acho que até é mais comum Ah ter não, muito mais. porque você vai ter ali um profissional que, como você, que saiu ali das práticas, da fisioterapia mais de reabilitação e foi para a parte da dermatofuncional. É. Mas esteticista homem, às vezes é mais difícil encontrar, agora com certeza tem crescido muito, mas principalmente a contratação dos profissionais homens também na maca ali com seus pacientes. Então são assuntos que eu quero Realmente, é tratar aqui e verdade. levantar também, É que eu acho que é verdade, importante. não são tantos assim que eles têm essa contratação, que tem essa, daí são poucos mesmo, que é verdade. Você falando assim, realmente são poucos que a gente vê, Que que não é da tem. fisioterapia, né? E é engraçado que quando eu tinha a parte da reabilitação, as mulheres perguntavam. A gente tinha uma pessoa, uma mulher que atendia lá, uma fisioterapeuta que atendia na clínica, mas elas falavam: não, eu prefiro passar com você, passar com o seu sócio ali que a gente tinha, do que com a menina. Mesmo Sim. sendo mulher, elas preferiam na parte da reabilitação. E hoje, quando a gente fala dessa parte de um pós-operatório, talvez elas prefiram. E, claro, é aceitável e totalmente aceitável, não é problema nenhum isso. Mas eu acho que nós temos que falar mais sobre, Mas eu né, acho que a gente tem que quebrar o homem na estética. um paradigma, né, cara? Sim, É uma coisa que, assim, né, precisa mudar isso, né? Porque tem ótimos fisioterapeutas, ótimos ótimos profissionais, esteticistas, sim. né? Nós temos aqui vamos trazer também nosso amigo Rico O Porto, Rico né, Porto, o próprio o Heitor Heitor Cruz, né? O também, Heitor. Aí exatamente. temos o Fábio Borges, Rodrigo Jarrara. Pô, são Sim. pessoas que a gente tem esse contato, né? Que a gente E tem que essas pessoas. inspira todos esses homens que querem entrar na profissão de Exatamente. esteticista, né. Exato. Hoje a gente tem, por exemplo, o próprio Jarrara, o Rico Porto, que trabalham com harmonização glútea. Quando que Sim. um homem iria poder É, fazer isso algo tá desse mais para tipo? agora, porque antigamente não era desse jeito. Quando que ia poder, né? Então, assim, existe esse preconceito. Mas é claro que, assim, quando eu entro na parte da estética, não na parte da estética, vamos colocar, né? Mas quando eu vou para uma área bem mais da estética, que é a drenagem linfática, eu trabalhava muito mais com linfedema, né? Sim, Porque por todo o conjunto da obra, meu professor, né? Então, assim, ele gostava muito mais dessa parte, ele não era tanto da estética, sim, sim. né? Quando eu te conheci, eu exatamente eu via isso, É, que era muito da reabilitação e você tinha um potencial incrível para agregar nos profissionais da estética, de aprender de fato uma drenagem científica que respeitasse anatomia, fisiologia e que
É único, o sistema linfático é único. É claro que naquela visão que você tinha de pesquisador, né, cientista, É. vocês viam mais a parte ali da patologia. Mas o sistema Sim, linfático, ele sim. vai fazer os mesmos benefícios. Se você ajustar ele, você vai trazer para esse lado. E você tinha tudo. Você tinha ali a faca e o queijo na mão, que era a ciência, pautado na ciência, na anatomia, fisiologia, os teus trabalhos em cadáver fresco. Foi uma das coisas, assim, quando eu te conheci, eu falo que eu me apaixonei. Primeiramente, claro, foi pelo intelectual. Eu falo que eu casei com você por interesse intelectual, meu amor. É. E trouxe exatamente toda essa bagagem para os nossos trabalhos aqui, né? Ainda Então, bem, né, gente, que foi a beleza, foi intelectual, né? Porque não, esse sorrisinho Hã? dele também, vou falar para vocês. A beleza parece que o cara tá do avesso, Não, né, eu velho? falo isso, ele fica Hã? tímido, ele fica vermelho aqui, ó. Não, mas mas Não, é mas é isso mesmo, assim, né, juntou eu tinha muita teoria, né, eu tinha muita sim, teoria, sim. professor universitário, eu tinha muita teoria. Quando Até eu hoje, meu amor, até hoje. Eu mas sou da prática. quando eu junto com você ali na prática, né, que a gente começa a juntar os 2, a coisa começa a fluir muito Feijão com mais. arroz, feijão com E arroz. aí acaba juntando, eu acabo trazendo a drenagem pra estética, que era uma coisa que ela tinha ficado um pouco desaparecida, Sim, né? sim. Não criei nada, não inventei nada, não tô aqui pra falar que eu criei alguma coisa, que fui eu que coloquei a drenagem dentro da estética. Não, pessoal. Mas quando a drenagem tinha ficado esquecida porque as tecnologias eram muito avançadas, né? Sim, Os naquela aparelhos época, acho eram que em muito. 2015, né, que foi o boom da Magic, voltou à tona o poder das mãos, né? Tanto que eu falo É, Magic é, Touch Detox, o toque é. mágico ali, desintoxicante. Começa a Voltas voltar. práticas do passado, que é o toque. É. Foi onde você, que eu falei, preciso desse homem Porque a aqui. gente vem. Não, e a gente vem. Eu tava até comentando outro dia. Eu sou da época do Mantos, que o Mantos era um computador. Sim, também, Tinha uma trabalhei tela, muito. tinha uma Era tela de computador tinha ainda uma do tela de, antigo, depois tinha ele uma virou um de LCD. depois ele virou um negocinho desse tamanho, né? Que foi o Exato. primeiro aparelho desse. Hoje a gente tem outros aparelhos aí com tecnologias iguais que eles estão desse tamanho, Exato. né? Evolução, A né? evolução hoje cabe dentro de uma mala minúscula, assim, que você leva de uma sacola de mercado, cabe um aparelho Isso desse, é né? muito bacana, porque você pensar em toda evolução, né? Principalmente eu que atendi a domicílio, e eu queria ter essas tecnologias para poder levar para os meus pacientes. Ainda eu me arrisquei a levar muitas coisas. Hoje a evolução está muito grande. O profissional que ele quer se capacitar, ele quer aprender mais, ele tem um canal como esse aqui, ó, na maca. Ele tem ali ao toque da mão dele no celular, ele vai ter ali como buscar o conhecimento. Então, a tecnologia nos possibilitou ter uma estética que eu falo que do futuro, que já é agora. Não é uma coisa Não, muito a gente longe, não. falava que era do futuro quando você começou com a Magic. Quando Exato. você começou com a Magic era do futuro. Porque até então, na estética, ninguém falava em associar um aparelho com mão. Ou era só aparelho ou era só mão. Sim, eu De lembro, eu repente, lembro como se fosse hoje que você me falou quando você conheceu, que eu desmembrei minha técnica para você, né? sim, sim. Não, eu olhei e falei, meu Deus, mas claro, é tudo muito óbvio. O papinho que eu conquistei ele aqui, ó. Vamos fazer uma pesquisa juntos? Chamei para Ela. fazer uma pesquisa já, Verdade, quase chamando para tomar um chopp verdade. juntas. Ela chega pra mim e ela fala assim, ó, eu tenho a minha técnica é isso, isso, isso e isso. Você quer fazer uma pesquisa? Eu falei, claro, óbvio, sou apaixonado por Eu já estava pesquisa. pedindo ele em namoro ali, ele nem sabia. Quer pedir um pesquisador em namoro? Falei, e aí, vamos fazer uma pesquisa? Não é tomar vinho. Ah, vamos tomar um vinho, vamos sair para jantar. Não, vamos fazer uma pesquisa. Assim que se Claro, pede ia um pesquisador em namoro. diretamente, né, no É assim que se assunto que te pede um toca, pesquisador né? em namoro. Não manda flor não, tá, gente? Não manda flor não. Chama um pesquisador para fazer uma pesquisa. Uma pesquisa, exatamente. Programão. E aí eu lembro que você falou e eu falei, cara, mas é óbvio. A sequência do Magic era muito óbvia. Aí Né? você Era uma falava, coisa. como que eu não E pensei eu nisso falava antes? isso, como que eu não pensei nisso antes? E aí eu lembro até hoje que teve uma vez que a gente estava conversando, alguém perguntou de pesquisa. Mas o Magic não tem base científica. Eu falei, não, calma.
Como assim o Magic não tem base científica? De onde você tirou isso? Todos os procedimentos da Magic têm base científica. A única coisa que você fez foi juntar eles numa ordem lógica que atenda ao resultado do seu paciente. Respeitando a anatomia, Respeitando a anatomia, fisiologia e respeitando trazendo essas respostas mas assim, fisiológicas pro e acontecimento. cada um dos processos que tem dentro da Magic tem pesquisa científica. Sim, todos. Todos têm. Ultrassom, manta manta térmica, o manual, esfoliante, os ativos e nanotecnologia. exatamente. Então, assim, era óbvio, era muito. E eu falava, cara, realmente, mas é a prática clínica que traz isso. Né? Não adianta. E assim, você inicia na estética, depois de quanto tempo que você lança a Magic? Nossa, vamos dizer que Com eu 7 comecei anos. em 2003 na estética. E você lança... E eu só lancei a Magic 2012? em 2009. 2009, 5 anos depois. Sim, sim. Que você começa a trabalhar com a Magic, aí até você dar nome, até você... Isso. Ela só pegou, eu criei a Magic em final de 2009, eu já tinha ali, não Isso. tinha nem nome, porque o nome quem deu foi minha paciente. Falou, isso daqui é mágico, esse teu toque é mágico, esse detox. Então eu juntei tudo ali, o nome e criei. Isso. Então, quer dizer, são passou muito 6, tempo. 7 anos. Exato, até ela pegar, o boom dela foi em 2015. 2014. 2014 eu começava a dar passos já um pouquinho mais larguinhos, mas o boom dela, a explosão, foi no ano que eu te conheci, em 2015. Que ali eu já fui pro Japão, você me acompanhou no Japão. Mas em 2014 você já tinha dado bastante curso. Alguns de grande público, vamos se dizer. Você já tinha dado aqueles cursos grandes. Teve uma turma sua que foram 2 turmas de 70 que você deu. Mas isso foi em 2015. 2015 foram aquelas grandes turmas que eu passei a ministrar, que não tinha mais. Foi 2015. Turmas, exato, 2015. 2014 eu estava começando, né, com um grande público, os artistas procuravam a Magic. Sim. E aí você vê, tem uma trajetória muito grande até você começar a dar curso disso, né? Sim. Teve uma trajetória. E teve Comecei com os pacientes, porque hoje também existe a galera que é assim, poxa, Flávio, Daniel, eles dão curso. Então eu também tenho que lançar uma técnica, porque eles são criadores de uma técnica. Não tinha isso no passado, né? Então, é assim, eu falo que é uma galera que entrou no ônibus e já quer sentar na janela. Então, você tem que respeitar o processo, até para que você adquira o respeito das pessoas, para que você se torne uma autoridade naquilo. Você tem que ter, eu falo que é como um piloto de avião. Você tem que ter horas de voo para, de fato, saber pilotar tudo aquilo. Sim. Então, não adianta você simplesmente tirar lá uma carteira de piloto e não ter horas de voo para ter experiência, para, de fato, depois você dar curso, mentorias. E hoje tem uma galera atropelando tudo isso também. E aí, nós temos os maus profissionais no mercado, que de fato tem. Nós temos os bons profissionais e nós temos aqueles que não sabem, o que eu falo sempre, palestrantes de palco, eles não vivem aquilo que eles pregam. E isso é muito ruim para a nossa área. Sim. Porque não tem um preparo, não tem uma qualificação, não tem a experiência com o paciente, principalmente. Então, ele vai saber falar como um papagaio de pirata. Ele ouviu de alguém, ele vai sair replicando, falando aquilo. Então, o profissional ele também tem que estar ligado em saber se, de fato, aquele professor, aquela pessoa que tem uma metodologia, ela tenha experiência, tempo de voo, com certeza, com aquele paciente que ela atende. É a história que eu falo sempre, né? É a história que eu falo sempre da diferença de conhecimento e sabedoria. Sim. O cara que... Não adianta nada. O cara tem uma baita de uma bagagem teórica, mas não tem a prática. Ele não sabe pegar aquele conhecimento, aquelas horas de estudo que ele teve para atender um paciente. Porque quando a gente sai do artigo e vai para a maca... É outra coisa, né? Muda muito. Na teoria, 2 mais 2 sempre vai dar 4. A prática é outra. Nossa, quando dá 4 a gente fica feliz, mas dá 3, dá 5 e a gente fica desesperado, né? A gente não sabe. Então, assim, é isso mesmo que você está falando. Eu acho que isso aí é legal, né? A gente ter essa visão prática das coisas, trazer essa bagagem, mostrar esse conhecimento, mostrar essa... que, assim...
não é simplesmente acordar um belo dia e falar, poxa, vou aqui, minha clínica tá ruim, Vou né? criar um nome de um Vou criar um nome de método. um método e vou sair dando curso por aí. É, Não, você tem que ter validação disso, e a validação disso não é um artigo publicado disso. exatamente. A Então, se me validação disso são perguntarem, eu quero pacientes, também né? que você fale como foi o surgimento da linfoterapia, que é um movimento que você trouxe e que não existia até então. Nós tivemos vários cursos. Eu, por exemplo, consegui, né, com muita alegria, fazer um curso com Leduc, na Isso. Bélgica. Passei também com Godoy, fiz curso também das técnicas de Voderfeld. Então, assim, quero que você conte sobre isso também, essa tua jornada com tudo isso. Mas muitas pessoas também me perguntam, mas Flávia, eu quero criar um método. Qual foi o seu segredo? Qual foi o caminho que você trilhou até criar o Magic? Vamos se dizer que é hoje o protocolo mais famoso que eu tenho, que até É. hoje é um grande. Eu falo que o meu, o Magic Touch Detox, ele surgiu a partir das minhas práticas clínicas, que eu nem tinha clínica, tá? Quando eu criei o Magic, eu atendia os meus pacientes a domicílio, foi indo em casa, elas que batizaram o Magic, me deram o nome. Sim. Inclusive, paciente minha advogada falou, olha, você já está saindo em revista aí, que na época eu já tinha saído em revista Glamour, em Vogue, a Sociedade ali paulistana consumia o meu serviço, eu ia até a domicílio atender essas pessoas, e a minha paciente advogada, na parte de patentes, você tem que registrar a tua marca. E aí eu fui uma das primeiras profissionais a ter uma marca registrada, um método meu, que não estava envolvido com produto nenhum. Sim. Então, pessoal, o segredo do meu caminho das pedras foi isso, a validação perante o meu público. Eu tive muitos casos de resultados. Eu não peguei isolados casos. E até na parte da pesquisa, o que você faz é isso. Você faz uma randomização, você faz um estudo ali, separa os públicos e você vai quantificando, qualificando, exatamente para ter uma metodologia aprovada, né? Ela foi avaliada e aprovada. Então, eu comecei exatamente de onde tem que começar. Foram com os meus pacientes, o que eu fiz ali, também não fiz experiências de dar errado. Eu peguei o que já estava validado na base científica, porque uma coisa que eu sou é Caxias, pé no chão. Eu nunca faço loucura com os meus pacientes. Eu respeito, eu falo que a estética ela tem que ser de resultado, mas ela tem que ser de segurança, primeiramente, porque eu não vou jogar os meus anos de carreira, de profissão, a credibilidade perante o meu público, o meu nome, né? Que a minha mãe falava, minha filha, a única coisa que você tem, que você tem que valorizar na sua vida é o seu nome. Então, eu prezo pelo meu nome perante ao público que eu cheguei. Então, peguei tudo que já existia validado na estética, comecei a fazer com os meus pacientes, então tive muitos resultados, e a partir desses resultados foram saindo em revistas, artistas começaram a surgir procurando pela metodologia, e assim eu recebi o convite de alunas, que eu acho que isso acontece muito. A pessoa vê o resultado bonito, que aí tome cuidado também. Porque hoje, na época de edição, celular, naquela época não tinha iPhone. Não. Não tinha iPhone, não tinha esses aplicativos, esses filtros. Então, era a verdade nua e crua. Então, eu mostrava muito meu trabalho na parte visual. Hoje, a gente tem uma bioimpedância, ultrassom, uma câmera de imagem termográfica. As coisas ficaram muito mais fáceis hoje para a gente validar alguma coisa. Mas comigo foi desse jeito. Pacientes, muitas horas de atendimento. Depois, comecei a validar isso perante ao público profissional e os profissionais no boca a boca infinito, porque não adianta você também dar uma turma de um curso. Então, são muitas pessoas falando da tua marca. Então, eu tive muitos profissionais. Hoje eu já perdi as contas. A última vez que eu contei foram mais de 10 mil profissionais dentro de um sistema que eu coloquei, formados no Magic Touch Detox a nível mundial. Então, comigo foi dessa forma a minha fórmula ali do caminho das pedras. Como foi a sua da linfoterapia? A minha da linfoterapia é difícil de falar assim. Foi acontecendo uma coisa tão natural, né? Porque eu vim eu trabalhei 8 anos com o Godoy, né? Na clínica dele, que é o criador do método Godoy, né? Eu trabalhei durante 8 anos na clínica dele. E aí, eu acho que a fórmula surgiu mesmo, assim, quando a gente viu a necessidade, né? Que a gente inicia tudo isso com o Efficient.
Sim. E a gente vê a necessidade de colocar a drenagem dentro da estética. Eu lembro que um belo dia eu estava indo para dar uma palestra, isso eu me recordo até hoje, que a gente estava indo para dar uma palestra, e aí eu estava indo para o Rio, eu estava indo no caminho do aeroporto para pegar o avião para dar uma palestra, e a nossa amiga, a Aline Canissais, que na época estava organizando a palestra, ela vira e fala para mim assim, fala, qual que é o tema que você vai dar e tal? Eu falei, o tema é esse. Ela falou, e tem outros? Eu falei, poderia ser esse, eu poderia ser esse, eu poderia... Ela falou, cara, isso daí é uma... isso daí você tem todas essas possibilidades de fazer, de dar uma palestra, de dar uma aula com tudo isso que você está falando? Eu falei, não tenho. Ela falou, cara, isso aí precisa se transformar em numa técnica única. E é onde a linfoterapia ela surge de uma pequena ideia ali, que eu estava indo para o Rio, e aí surge dessa pequena ideia ali, que é onde eu começo a desenvolver. Eu começo a desenvolver todo esse material, isso é em abril, maio, eu começo a desenvolver esse material. Em dezembro, eu lanço, em dezembro de 2019, eu lanço a técnica, a linfoterapia, fazendo 5 módulos, só que eu lanço ela para dar a primeira turma dia 30 de março. Dia 30 de março de 2020. Dia 17 de março, vem a pandemia e fecha tudo. E o que poderia ser o fim, na verdade, foi o começo de algo grandioso. Um movimento enorme que a gente tem hoje, que surge a linfoterapia. Dentro desse movimento, onde assim a gente começa a anunciar, o pessoal me conhece pela questão da drenagem, por você divulgar bastante essa parte da drenagem, mas até então era muito pouco divulgado em relação a eu dar curso, dar aula, essas coisas. Começo... levo a ideia para algumas pessoas abraçam a ideia, e é onde a gente começa a fazer a parte da linfoterapia. Só que isso vai para o online. Sim, que era o único modo da gente trabalhar. Não tinha, eu estava dentro de uma pandemia. Nós ficamos 4 meses trancados. Eu estava dentro de uma pandemia. Sim. Eu estava dentro de uma pandemia. E de repente eu me vejo dentro de uma pandemia, com uma técnica parada, com alunas que já tinham se inscrito, já tinham comprado, já tinham feito a inscrição para o curso, e é onde eu vou e falo, poxa, peraí, tá aqui, vou lançar ele no online. Eu lanço ele no online, as 2 primeiras alunas que vêm do online são dos Estados Unidos. E aí você vê que o negócio toma uma proporção tão grande... né? Ela toma uma proporção tão grande que, assim, é difícil de falar. Eu acho que foi muito isso. Eu acho que foram 10 anos, vamos colocar assim, vai? Foram 10 anos trabalhando com a drenagem. Então, eu vim construindo ao longo de 10 anos. Ao longo desses 10 anos, eu tenho palestra no Congresso Mundial de Linfologia, que é em Roma, em 2013. E nada mais que nada menos do que... Leduc estava lá, né? Leduc foi banca... Eu termino a minha palestra, tem uma mesa redonda de discussão que tá o Leduc, o Godoy e tinha mais um outro professor. A gente tá ali, a gente termina a palestra fazendo a discussão do tema. Eu já vi esse vídeo dele, aí eu falo, você tem que postar isso, você tem que mostrar isso, gente. Imagina, você vai dar uma palestra num congresso mundial e simplesmente está ali Leduc. Eu acho que eu ia ficar com muito medo, viu? Acho que eu não lembro o que eu falei na palestra. Eu não lembro da minha palestra. Isso em outro idioma, né? Que você teve que falar em inglês. E ainda Leduc ali. Eu não lembro o que eu falei na palestra. Eu tava muito nervoso. Até teve alguns episódios que aconteceram antes, que algum dia eu conto esses episódios para vocês, que foram interessantes. E aí eu subo para dar essa palestra. Então, assim, em 2013 eu já participo desse congresso como palestrante. Esse congresso acontece a cada 2 anos. Em 2015 eu volto como palestrante. Eu te conheci, eu lembro, você foi Isso. Califórnia. Para Califórnia, para São Francisco, eu palestro de novo.
no Congresso, lá nos Estados Unidos. Então, assim, aí vem publicações, né? Vem os artigos, eu escrevo livro, escrevo capítulos de livros com algumas pessoas e tal, e vem disso daí, né? Veio essa construção. Ou seja, degrau por degrau. Degrau por degrau, degrau por degrau. E agora você entende quando eu te puxei pra estética, eu falei assim, ó, você tem que ir pra Sim. estética. Porque a verdade é nua e crua, que eu vou falar agora aqui. Ninguém, até então, sabia fazer drenagem. Isso é tão escancarado que hoje um dos cursos mais procurados por nossos amigos que eu quero trazer aqui, Nani Mota, grandes profissionais do nosso mercado, nunca se falou tanto em drenagem. Porque parecia algo simples. Todo mundo, drenagem, não precisa aprender drenagem, eu já sei. Então, esse movimento, de fato, as pessoas elas não querem simplesmente fazer um protocolo, elas querem aprender. E você veio com toda a anatomia, fisiologia, mostrando o sistema linfático, como eu, de verdade, que gosto de estudar, eu nunca tinha visto um sistema linfático em peças, em cadáver, em peças anatômicas, mostrando de fato o que você fala. Você mostra na anatomia humana. Então, não é um desenho no livro que a gente fala que aceita qualquer, riscou diferente, opa, peraí, o que é isso aqui? Então, ou seja, é no cadáver, você faz de fato pesquisa, você estuda muito. Então, vê hoje, claro, com sua esposa, sua amiga, vê onde você está chegando, onde você chegou. Que eu já vejo algo muito grandioso. Então, por isso que no próximo pod, eu quero falar sobre linfoterapia. Então, já vou aqui, ó, vamos nos despedir já, que no próximo episódio nós vamos falar exatamente sobre linfoterapia na base integrativa, porque eu quero também falar de um tema que você compartilha muito comigo, né? Sim. Que é a estética integrativa, que eu falo que o futuro é agora, não é depois, não. Então, nós estamos falando da atualidade. Então, vejo vocês no próximo podcast com linfoterapia, estética integrativa. E te vejo em breve. Até lá.